Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao pessoal, ao povo, aos gaiatos, que me convidaram e deram esse espaço aqui para falar. O meu texto deve ter tem provavelmente precário, mas ele não teria saído sem o auxílio, a pressão, o auxílio de vários amigos, o pessoal da toa, porque eu não costumo escrever. E por isso eu queria agradecer, mas toda a precariedade é incompetência minha. Qualquer coisa, todo mundo está isento. Nesse texto, que eu espero que dê tempo, ler todo, assim, como nesse negócio do antropoceno, a gente espera que dê tempo também. Né? Mas esse texto eu vou usar 3 palavras para falar sobre 3 lugares que estão na mesma região geográfica. E, bem, as 3 palavras são sertão, que é mais uma imagem do que um conceito, né? Para quem mora lá, até um afeto. Vou falar de Nordeste, que é um conceito sociopolítico recentemente inventado, ou seja, uma arma de guerra, é bélico. E vou falar de semiárido, que é um nome do bioma onde essa região, que constitui essa região, mas que foi apropriado por esse nome semiárido foi apropriado por vários grupos de agricultores para designar outra coisa que eu espero que fique claro no texto. Mas vamos lá, ver se dá tempo. Né? O interior da parte oriental da porção norte do Brasil é um lugar muito peculiar, caracterizado por um regime singular de variações climáticas acentuadas que ressoa em todos os ciclos que constituem a geografia da região. O ciclo das águas, da vegetação, da maturação e reprodução de espécies animais, da temperatura, das festas, das celebrações religiosas, do cultivo agrícola, etc., permitindo ou obrigando, a depender do ponto de vista, um acoplamento radical dos entes que lá habitam ao seu regime. Trata-se do bioma semiárido brasileiro, de clima e vegetação subtropicais, que, com suas idiosincrasias, tem sido tomado como uma hostilidade inaceitável das forças telúricas ao esforço de domesticação do espaço, que são a agricultura e a indústria modernas. Por outro lado, tem sido também o espaço de onde partem diversas formas encontradas pelas comunidades de caboclos da região de conviver com as variações extremas dos ciclos do bioma, se dedicando à experimentação de modos múltiplos e recíprocos de enfrentar, se aproveitar e colaborar, numa palavra, de conviver. Experimentar é um verbo recorrente no vocabulário dos coletivos de camponeses dessa região, empunhado como uma arma lexicoprática no enfrentamento da forma avassaladora como a agricultura empresarial tem determinado o espaço da região. Dentre os exercícios frequentes desses coletivos, há aqueles que eles mesmos chamam de intercâmbios de experiência, ocasiões em que grupos de lugares diferentes se interpenetram, trocando entre si, imediatamente, ou sem mediação, por assim dizer, saberes e práticas usuais dos camponeses. Tais grupos denominam-se de forma genérica como agricultores e agricultoras experimentadores, isto é, que reinventam e redescobrem e multiplicam práticas de agriculturas alternativas à monocultura latifundiária, baseadas, essas práticas, no que eles chamam de princípio da convivência com o semiárido, que é uma relação de reciprocidade radical com as diversas condições do clima. Essa mutualidade contingente acentua o contraste de tais experiências com o modelo geral da agricultura colonialista, que é a colonização tomada como necessária, a necessidade da colonização. Em todos os pontos, as experiências desses grupos de agricultores enfrentam, com sua contingência furta-cor, as afirmações necessárias das, digamos, propriedades extensivas do projeto colonial. Contra a monocultura extensiva, a experiência agrodiversidade intensiva. Contra o império do excedente de mercado, a suficiência da alimentação familiar e das feiras populares.
contra a toxicomania de adubos químicos e venenos, o aproveitamento e o estímulo às interações dos seres da Terra, contra a catequese da assistência técnica, a pedagogia horizontalizada dos intercâmbios, contra a imposição de grandes obras de engenharia ambiental, a invenção e multiplicação de técnicas moleculares de convivência. Para continuar na pista dessa oposição feroz, convém tentar estabelecer um campo ao qual tais experimentações se opõem, um campo geral. Chamemo-lo, para contemplá-lo em toda a sua larga composição de mundo, de projeto colonial, considerando com isso aquele agenciamento político que caracteriza a faixa de ações que, no caso do semiárido brasileiro, vai das entradas e da conquista do século XVII até a recente imposição da transposição do Rio São Francisco, e que obedecem ao mesmo princípio legislador de determinação unilateral antropocêntrica do espaço. No semiárido, o projeto colonial, o fundamento axiológico do mercado e da sua governamentalidade, baseia-se na pretensão política de ocupação do espaço para determinar materialmente e de forma unidirecional a constituição da paisagem. Dada a frequência de sua aparição nas narrativas do sertão, de fato, é de paisagem que a colonização quer tratar. O sentido objetivo da colonização, salientado por 1000 historiadores da economia, é uma seta apontada unicamente para fora, na direção da metrópole, tirar as riquezas e levar. Acrescentemos aqui a esse sentido econômico o sentido inverso, cosmético, em direção à terra. É a violência direcionada à terra que dá propulsão ao sentido da colonização como uma tentativa de transcendentalizar a própria terra. Antes de tudo, colonizar é desterrar. Quem mora na região onde eu moro sabe, experimenta muito bem isso, né? Se a era do homem, a modernidade, é coetânea, ou, o que é mais provável, tributária da descoberta do outro, que é a colonização, a medida política dessa era é um desterro fundacional. O que o sujeito transcendente, o agente universal, exige para nascer é que se negue a terra, que se faça de sua política a única cosmopolítica. Esse programa não está menos do que explícito naquela obra que consagrou o ícone antropocêntrico, que é o Fausto de Goethe. Os 2 últimos atos da obra relatam o ímpeto colonizador do homem moderno, cansado do tédio da história humana. Nesses atos, Fausto está fascinado pela possibilidade de tomar do mar, e aí, entre aspas, fala de Fausto, né? Que se move sem nada realizar, suas energias e fazer do litoral um paraíso na terra, ou seja, constituir uma paisagem. E o final do Fausto, acho que fica uma tarefa para a gente reler o último ato do Fausto, que é meio que uma previsão, né, do que seria, de onde vai dar o projeto colonizador. Esta seta dupla, uma ponta para fora, extraindo as riquezas, e outra para a terra, determinando-lhe violentamente a forma, é por onde se pode dizer que o projeto colonizador é interminável, porque isso está no engenho e na fazenda de gado da colônia, assim como nas hidrelétricas da Amazônia e nos investimentos em commodities, com que hoje em dia o mesmo projeto colonizador se apresenta sob o nome de desenvolvimento. A empreitada colonizadora começa no mesmo momento em que a Europa acerta os últimos detalhes para o nascimento da natureza, aquela de onde se pode extrair, com os aparelhos corretos, a verdade. No Novo Mundo, ao estupor da visão do paraíso, seguiu-se para e passo um processo irreversível, desenfreado e catastrófico de engenharia ambiental, ao modo da engenharia social das reduções jesuíticas, uma catequese da terra, uma tentativa de domesticação das forças do solo por delimitação, adequação, eliminação, valoração, monetarização, uma tentativa de determinação material da paisagem. Enfim, um mundo novinho em folha para ser configurado, com toda sorte de brinquedos do parque humano. Plantations, rodovias, aldeamentos, hidrelétricas, pastos, asfaltos, estacionamentos, engenharias. A paisagem é o nome precário, nesse texto, para esse pré-conceito no qual o Adão fáustico, o colonizador, subsume as multiplicidades, as interações e os interesses do mundo ao seu prazer de capturar e dominar e determinar. A paisagem é o terreno no qual vai passar o trator do processo civilizatório. Muito depois de Fausto colonizar a Europa e depois que a civilização havia feito
imensas clareiras do ser nas florestas do Novo Mundo, Heidegger consagra a natureza como aquela que, e aqui eu cito Heidegger, que se precipita sobre nós e nos cativa como paisagem, que é, continuando a citação, histórica porque é paisagem. Por isso mesmo, terminei a citação de Heidegger, né? Por isso mesmo, a violência das técnicas de colonização, aí vamos fazer extração, escrituração, desmatamento, desindianamento, título de propriedade, remoção de comunidades, soberania nacional, geoengenharia, subordinação científica. Bem, está no próprio movimento de impressão no Novo Mundo das formas do Velho Mundo. A violência está nesse movimento. E aí o Velho Mundo até dá esse, né? O Velho Mundo se intitula de Velho Mundo porque pode ser pedagógico isso, né? Eu posso ensinar, posso imprimir minha forma, né? E aí eu cito Heidegger de novo. A floresta é reserva, a montanha, pedreira, o rio, represa. Fecha a citação de Heidegger. Em 5 séculos de reprodução da didática colonial, a exploração da terra pelo homem, essa terapia de extração da verdade da natureza, gerou seu puro excedente. As riquezas da terra, o cobiçado correspondente material do desterro político da terra. Num salto legítimo que nenhum historiador ou economista contestaria, o exercício dessa vontade de ordenar permitiu o acúmulo primitivo de transcendência, digamos assim, que fortaleceu o sujeito universal, que, ao que tudo indica, e 97% dos artigos científicos sobre os assuntos apontam, de tanto determinar e imprimir suas formas, acabou dando forma àquilo que pode impedir a sua forma de existir. De tanto representar-se, terminou por ser colocado no lugar que representa, em vez do representado. O mundo do homem foi, então, engolido por sua representação de mundo. O projeto paisagístico da cena humana terminou no anfiteatro antropocênico, no qual, ao que tudo indica, infelizmente, ele não encenará a sua apoteose. Com isso em conta, o antropoceno pode ser o momento em que podemos ver o mapa desenhado arduamente pelo esforço colonizador, ou o antropoceno pode ser o Mysterium Tremendum, a deslumbrante visão, desde o mirante da nau, dos 9 limites da Terra, do mais novo mundo. Pode ser também a acumulação definitiva do capital. Bem, alguns dos elementos fundamentais que deveriam ser dóceis a essa determinação material do espaço permanecem, entretanto, inevitavelmente desobedientes ao quadro geral. Isso acontece no seco bioma semiárido. No final do século XIX, Euclides da Cunha, que foi repórter da primeira guerra de colonização da recém-instaurada República, dedica uma grande parte de suas crônicas, que é um relato geohistórico do semiárido, recheado por um clamor martelar devido ao, vou citar várias vezes aqui Euclides da Cunha, aspecto estranho e atormentado da terra, lugar indócil, lugar onde não se pode fixar, e a mais bela de suas formulações, o traço melancólico das paisagens. Era o sertão que se insurgia, com suas imensidades e intensidades, pedra no caminho da história, refratário à catequese e ao domínio como uma rebelião. E uma frase muito bonita de Euclides da Cunha: desenterram-se as montanhas. Inalcançável desde a etimologia, o sertão é o nome do espaço da promiscuidade das categorias que domesticam a terra, uma irrupção poética na política ocidental que se torna o lugar da barbárie, da anomia, do desgoverno. Na própria Carta do Descobrimento, quando ainda nem existia Brasil, já havia a palavra sertão, denominando aparentemente o desconhecido território logo depois da faixa litorânea. O sertão foi brasileiro antes do Brasil ter sido batizado. Quem diz isso é um pesquisador chamado Davi Bartelt. Sertão é o nome do perigoso indeterminado, do que não se pode ter uma métrica imediata, o subtropical, por isso mesmo o hipertropical, o real do mundo. A paisagem do sertão amedronta porque a constituição da paisagem é a ação de guerra própria da história da colonização moderna. E o sertão confunde a divisão molar entre natureza e cultura em que ela se baseia. Como anota o mesmo Davi Bartelt, que eu citei agora, comentando os usos da palavra sertão no século XIX, que eu cito: a violência do sertanejo provém da sua natureza bruta, que é, por sua vez, produto da natureza ingrata da caatinga.
No sertão, a cultura é a natureza, evidentemente oposta à civilização. Fecha aspas. Geralmente ligado aos tradicionais elementos da natureza, o estado selvagem, o estado anterior, não humano, a paisagem do sertão comporta também aqueles outros elementos contingentes, sociais, discursivos do polo da cultura. Enfim, as pessoas e o seu mundo, geralmente pitorescos, a serem catequizados. Faltou, entretanto, combinar com o sertão. Violenta e bárbara, a essa sociedade confusa de pedras gigantes e planícies imensas, árvores que adormecem e depois renascem, rios, uns dias rios e outros leitos secos, e pior, humanos que, no dizer do Visconde de Uruguai, que foi ministro da Justiça lá no governo conservador, né, no Segundo Império, Visconde de Uruguai, abre aspas, vivem nas nossas províncias cobertas de matas e serras em um certo estado de independência e fora do alcance da ação do governo. Fecha aspas. A essa sociedade é atribuída uma falta que é um excesso, falta intuitivamente impossível de aparar. Insegura a associação que, citando de novo o Visconde de Uruguai, está imbuída em perigosas ideias de uma mal entendida liberdade e desconhece a força das leis. Fecha aspas. Serve Visconde de Uruguai falando do sertão. A paisagem é violenta, principalmente porque hostil à violência da colonização. Os seus habitantes são violentos porque escorregadios à violência da lei. A eficácia da violência colonizadora depende de que esses entes estejam docilmente indiferenciados dentro da divisão categórica em que foram enfiados, a paisagem. Ao que os existentes respondem com a barbárie, isto é, modificando sua diferenciação entre as opções da divisão categórica. O sertão poderia até ser o nome dado a uma estratégia terrana, na acepção que foi comumente apropriada aqui, nesse colóquio, que, em vez de indiferenciação, ensaia uma transdiferenciação, ou seja, uma diferenciação através, como só é aos bárbaros. Isso se insinua na mais interessante das propostas de etimologia da palavra sertão, segundo a qual sertão vem de sertanos, derivado de sertum, que é o particípio passado de sero, serui ou sere, e que significa entrelaçar, entrançar, ou seja, confundir, transdiferenciar. Se a colonização, essa paisagística do desenvolvimento, planejava desterrar a terra, o sertão chegou para desterritorializar o desterro. Desde o começo da colonização do sertão, portanto, a história da colonização do sertão é uma história pós-colonial. Essa transdiferenciação pode ser melhor compreendida por meio do conceito cunhado pelo crítico cearense Araripe Júnior, de obnubilação brasílica. Aqui eu cito um trecho de Alexandre Nodari sobre esse conceito, né? Que é o excesso de luz solar que cega, metáfora para as imposições do rude ambiente tropical, que obriga os indivíduos a jogar fora a bagagem da tradição de modo a se adaptar. Fecha aspas. Araripe Júnior descreve assim esse movimento. Aí eu vou citar Araripe agora. Dominados pela rudez do meio, entontecidos pela natureza tropical, abraçados com a terra, todos eles se transformavam quase em selvagens. E se um núcleo forte de colonos, renovado por contínuas viagens, não os sustinha na luta, raro era que não acabassem pintando o corpo de genipapo e urucu e adotando ideias, costumes e até as brutalidades dos indígenas. Bem, uma virada que não é só lógica, terminei a citação, obviamente, uma virada que não é só lógica porque não é só outra forma de compreender o lugar, nem é só ontológica, porque não se trata da estratégia de transformar-se em outro. É uma virada cósmica, porque é a súbita manifestação do lugar no indivíduo. Como, por exemplo, nas primeiras e sintomáticas aparições do Caboclo dos Sertões, na obra de Euclides da Cunha. Ele surge como mais uma das curvaturas agrestes do sertão, com traços continuados com os traços do espaço, com pedras nos bolsos, couro solar, mãos espinhentas. Daí que a expressão mais atávica do tropical, que é o sertão, obviamente, que é o estômago do mundo, deglute quem lhe dá nome, torna índio. Aqui eu queria lembrar a imagem que Ariano Suassuna dá para a Terra, né, na Pedra do Reino. A Terra, ou seja, onde nós estamos andando, é o dorso de uma onça que ele chama a onça caetana. Né? Aí vamos ver se a onça... Né,
Se a gente pegar o que o Felipe está... Né, o que o agronegócio faz com as onças, aí, lá na região do Cerrado e Amazônia. Né? Dentre os diversos elementos indomáveis do sertão do semiárido, o mais maldito, o cangaço da terra, aquele que mais ofende as pretensões da colonização, é o fenômeno da estiagem, que é, basicamente, o aumento vertiginoso da temperatura média e a ausência de chuva durante 6 meses do ano. De tempos em tempos, esses períodos de estiagem se prolongam uns nos outros, atravessando 2 ou 3 anos de poucas chuvas, que é o que constitui a seca. Nesse período, os seres dali se tornam menores, se encolhem, desaceleram, desaquecem sua economia. Os rios param de correr, as árvores se despem para guardar sua água, assim como os homens e mulheres também protegem a água da avareza do sol. As pedras esquentam e os animais se escondem debaixo da terra. A terra subdesenvolve, para usar uma expressão de Flávia Ceira. Se o sertão insurge, isso inclui seus índios, o colonizador opta, então, por melhorar suas tecnologias. E contra o sertão seco do semiárido, ele inventou a mais famosa máquina de guerra para aquela região, que, basicamente, todos nós conhecemos, todos os brasileiros conhecem, que é o Nordeste. Entre 1877 e 1879, 150 anos depois dos bandeirantes terem supostamente extinguido os índios da região, uma catástrofe ecossocial varreu o semiárido brasileiro. Uma seca de 2 anos consecutivos desarrumou completamente a cartografia colonial daquela região, baseada em latifúndios e mão de obra escrava. Mais da metade da população rural se retirou, uma parte morrendo de inanição no meio do caminho, a outra provocando algo parecido com um apocalipse zumbi nas maiores cidades, onde eram, quando não mortos, escravizados ou vendidos como força manual para o então iminente ataque colonizador na Amazônia. A partir daí, a fim de redomesticar a região, porque o desenvolvimento não para, né? Assim como a zoeira, foi se construindo, então, um objeto político para definir esse grande outro nacional. Aqui eu queria fazer, não é nenhum relato muito vitimizador desse negócio, você é nordestino, você... Mas uma coisa que a gente prestou atenção no Nordeste é que toda novela que se passa no Nordeste, novela da Globo, você tem o sotaque, né, ali, que nem a gente nem se reconhece naquele sotaque. Porque, como diz Zé Márcio, a gente não tem sotaque, né? Claro, só os outros têm sotaque. Mas passou-se uma novela outro dia no Rio Grande do Sul, e aqui o Moisés, meu amigo Moisés Pinto Neto está ali, que tem sotaque, obviamente, e a gente sabe que os gaúchos têm sotaque, mas na novela não era reproduzido o sotaque dos gaúchos. Era o sotaque do Brasil, que é a Zona Sul carioca. Né? Então, então, assim, o Nordeste é o grande outro nacional, né? É o grande outro. Foi nessa época que começou-se a pensar, então, nesse nome Nordeste, para denominar aquela região daquela catástrofe, onde, a partir de 1909, iria atuar um órgão criado para combater as secas. O curioso nome desse órgão é Departamento Nacional de Combate às Secas. O espaço chamado Nordeste, o meu tempo está acabando, vou correr, é inventado, então, como uma arma bélica, cartograficamente sobreposta e contra o semiárido. Depois do Nordeste, o sertão, que era um lugar condenado por sua indocilidade, né, não tem o que fazer ali, se torna, agora, pelo combate à terra, um passível de salvação. É possível salvar o Nordeste, e todo mundo já ouviu pelo menos alguma vez essa expressão, né? Vamos ajudar o Nordeste. Entendeu? Essa operação teológico-política da salvação do Nordeste, isso é, de desterro do sertão, inclui as mesmas armas clássicas da colonização, que são a concentração de terra, a pecuária extensiva, a exploração do trabalho, melhoradas agora com as últimas tecnologias de desenvolvimento sustentável, barragens, transposição de bacias hidrográficas, agroindustrialização, mineração, instalação de torres de energia eólica em terras de pequenos poceiros, entrega de terras públicas para empresas de produção de sementes transgênicas, envenenamento e salinização do solo e dos frágeis cursos d'água, enfim, a técnica master da colonização, que é a desertificação. Juliana falou nisso. Clareira do céu, deserto. Dentre os principais troféus desse combate à seca está o recente estado do Rio São Francisco, que eu acho que todo mundo viu pelas fotos, que foi evaporado pelo aquecimento da economia. Entretanto, de dentro do tétrico Nordeste,
irrompem como o recalque da terra devastada. Isso vem desde os primeiros relatos de seca. O primeiro relato de seca do século XVII, se não me engano, do Frei Vicente de Salvador, é um relato de um saque, que é a irrupção da terra, dos homens da terra e da terra, portanto. Né? Bem, primeiro foram os índios, que haviam sido expulsos e ou confinados. Depois, os retirantes, que eram os índios transformados em pobres. Eles saqueavam fazendas e vilas, comboios de mantimentos enviados pelo governo, depósitos onde se guardavam esses mantimentos, ou propriedades que concentravam acesso à água e alimentos. Eram coletivos insurgentes, sem organização hierárquica, que exercitavam suas capacidades de redesenharem a cosmopolítica. Digamos que eram black blocs do sertão. O saque é a manifestação equivalente oposta ao projeto colonizador. É a irrupção estético-política, o modo como os povos do semiárido se relacionam com as políticas de desterro e salvação, apropriando-se daquilo que auxilia na dinâmica de convivência, isto é, roubando, o saque é você pega lá, e rejeitando as formas messiânicas, rejeitando que seja o governo que venha dar de comer. Né? É a primeira sociotécnica, para usar uma expressão que Eduardo e Débora usam no livro novo, que vai ser lançado hoje à noite. A experiência que refunda a convivência com o semiárido. Bem, aqui eu tenho mais 3 folhas. Dá? Pois vamos. A salvação do Nordeste, isto é, a devastação desse sertão, depende de uma disposição espiritual cuja versão folclórica é muito difundida no Brasil. Todo mundo sabe aqui que o nordestino é um resistente, né? Da resistência como alma do Nordeste. Desde que o sertanejo ficou sendo, antes de tudo, um forte, o nordestino, seu duplo, é o típico homem que resiste às agruras da natureza estéril, o homem contra o mundo, o homem fatigado da existência material, né? Destinado à salvação, portanto. Né? Porém, nem todo mundo resiste à mesma coisa. Desde a década de 90, coletivos de camponeses têm se apropriado do termo semiárido para identificar um outro paradigma de relacionamento, parecido com os saques, com o lugar que o Nordeste havia sobreposto, o bioma semiárido, baseado, esse novo paradigma, na reciprocidade socioambiental, que não resiste às, mas coexiste com as outras sociedades que compõem o mundo, né, para dizer como Gabriel Tarde. Né? Se o nordestino é o produto da colonização, que resiste ao semiárido, os povos do semiárido são os que resistem à colonização, que apostam, para usar uma expressão do Hélio Oiticica, que o Alexandre botou hoje aqui pela manhã, que apostam em resistir à resistência à terra, ou seja, uma subsistência. O semiárido é, antes de tudo, um nome que esses coletivos dão a um emaranhado de processos que envolvem clima, povo, arte, vegetação, política, religião, solo, sol, história, água, principalmente água. Não se pode compreender de um ângulo só. Isso é uma expressão de um dos camponeses. Não se pode compreender o semiárido de um ângulo só. Como a economia que enxerga em sua paisagem do semiárido um excesso de natureza é a mesma economia que inventou a imagem da escassez extrema de água, da aridez, que justifica os projetos faraônicos, a primeira e fundamental característica dos movimentos que participaram da reirrupção do semiárido é sair desse jogo excesso-escassez pela suficiência característica das invenções daqueles agricultores experimentadores que eu falei no começo. Eles subvertem os termos em que se pauta o desenvolvimento por meio do estabelecimento de redes que multiplicam as suas experiências. E aqui eu deveria ter trazido fotos, porque é legal, né? Primeiro, a adivinhação da chegada da chuva pela decodificação dos sinais dos outros seres. Sobre isso, o Renzo Tadei tem um trabalho fantástico sobre os profetas da chuva. Né? A invenção de aparelhos para captar e guardar a água da incerta chuva, o acompanhamento da seleção natural e salvaguarda da diversidade das sementes nativas, a evidenciação e promoção de consórcios interespecíficos, que é utilizar a própria interação dos seres com a terra para refertilizar o solo, deixar as formigas reconstituírem a mata, na expressão do seu Djalma, que é um agricultor lá de Solidário, uma cidade lá do sertão, diz que quem reconstitui a mata não é ele, são as formigas. Né? Deixar as minhocas refertilizarem a terra, não usar veneno, não usar... fundos rotativos solidários que sequestram da moeda o seu poder de regente do mundo. O arredor de casa, que é uma técnica, pequenos cultivos diversificados no entorno da resistência, cuidado pelas mulheres. Os intercâmbios de experiências, que eu falei no começo, com trocas de experimentos articulados horizontalmente.
E esses intercâmbios reclamam assim, que a cosmopolítica não precisa de uma assistência técnica, né? Diante do modelo homogeneizador e somatório do agronegócio, esses experimentadores do semiárido operam por algo como uma adição do sinal de menos, uma subadição, uma subsistência. Como outras sociedades não modernas, os camponeses do sertão derivam diferenças, multiplicam as veredas, equivocando os termos da constituição da paisagem onde foram jogados. Os elementos da civilização, o latifúndio, são aquilo ao que é preciso resistir. E aquilo que no recorte colonizador é a paisagem natural, é tomado como a multiplicidade da ocupação do espaço, multiplicidade de culturas. Passa-se do regime de meia, isso é uma ilustração, né? Que era o regime de distribuição da terra em que um proprietário cedia porções de terra aos trabalhadores em troca da metade de sua produção, ao regime de mutirão, onde os seres se aproveitam da interação dos outros seres. A máquina de guerra, que é o Nordeste, e a indústria da seca, os povos que reabilitaram o semiárido, que sempre o fizeram e que, devido à angústia do clima, são mais visíveis hoje, respondem tomando de assalto e desorganizando estes campos de ação, com essas que podemos chamar de guerrilhas e que os camponeses têm denominado de experiências. As experiências do semiárido são armas no combate à seca, no combate ao combate à seca. Contra a paisagística colonial, que inventou o combate à seca, a interação selvagem, porque é disso que se trata na irrupção do sertão, de armar-se contra a violência unilateral do colonizador, por meio do próprio agenciamento do colonizador, isto é, aliando-se sorrateiramente com os outros elementos daquilo que o colonizador chama de paisagem, e até mesmo as pedras são esses elementos. Chamemos isso, deleuzianamente, de diferenciação por interagenciamento, isto é, aproveitar o resultado das interações entre os seres e, sendo mais um entre os seres, suspeitar que as suas próprias interações com os outros seres também estão sendo aproveitadas. Porque, afinal, mastiguemos Deleuze, tudo é devoração. No sertão, a terra não é paisagem, é selvagem. Eu queria passar isso aqui. Essa foto, talvez vocês vão se lembrar do que é que se trata essa foto. É a foto que está na capa do livro de Eduardo e Débora, que vai ser lançado hoje à noite, que foi uma foto tirada por Zé Márcio, meu amigo, que está lá em cima, de um... Oi? Tá, não, está com chapéu hoje, não. Ele não veio de nordestino hoje, não. Agora está. Essa foto foi tirada de um dos pontos mais altos da região onde nós moramos, que é o Médio Sertão da Paraíba. E eu queria dizer assim, queria que essa foto estivesse aí na hora que eu estivesse dizendo isso, para dizer como René Magritte, né? Isto não é uma paisagem. A estiagem é apenas a derivação macrocósmica das moleculares intermitências que constituem o sertão. Contra o combate à seca, que opera por controlar essas interrupções, aqui a operação é de deixar fluir as intermitências. E aqui agora eu estou terminando mesmo. Viver de experiências é um plano audacioso no semiárido, porque comporta o perigo imanente da subsistência, o perigo do sertão do mundo, o perigo que a chuva não volte, o perigo que não dê, né? É a possibilidade iminente de não ser. O semiárido é, propriamente falando, como a palavra diz, o quase árido, um distanciamento infinitesimal da docilidade produtiva da terra e uma aproximação infinitesimal do deserto e da inviabilidade da vida, o quase árido. A quase aridez é o plano que suscita e interconecta as diversas técnicas de convivência pelos diversos coletivos do semiárido, das cactáceas espinhentas aos seres dos arredores de casa, dos córregos intermitentes aos calangos e demais répteis rastejantes, dos grupos de saqueadores aos grupos de agricultores experimentadores. A quase aridez é a imaginação política do sertão, é o seu ato de desobediência civil, anunciado pelas montanhas que impressionaram o jornalista de guerra, Euclides da Cunha, ao modo dessa ameaça anunciada nas pedras que cercam o Rio de Janeiro. É uma ameaça, né? Quem mora aqui, né? As pedras estão ali, a qualquer momento elas... A quase aridez é o levante anarquista e a resistência criativa que se expressam nas interações entrecortadas dos entes do sertão. Chuvas que não se sabe quando voltam, rios que a qualquer momento vão secar, árvores que se despem de suas folhas para não morrer sem água.
Inconstância da terra selvagem, para falar com o Eduardo, que indica de forma indócil um mundo por vir, e que, como misteriosamente sabia Guimarães Rosa, está em toda parte. Ele.